Modelo atômico de Rutherford, quase todo vazio? Esse questionamento ele faz uma alusão à surpresa, né, que o lançamento do modelo atômico de Rutherford causou. Até o modelo de Dalton, o átomo era reconhecidamente indivisível e maciço, né? Quando veio o modelo atômico de Thomson, Thomson veio com aquela massa gelatinosa positiva englobando os elétrons negativos, né? Então, o que o Rutherford fez no experimento dele? Ele queria tirar a dúvida de uma vez por todas, né? O átomo é maciço ou não? Já que ele é divisível, como demonstrou Thomson, por que ele deveria ser maciço também, né? E o quão maciço ele é? Então, o que o Rutherford resolveu fazer? Lançar partículas contra átomos de ouro para ver o comportamento dessas partículas, né? E essas partículas eram partículas alfa, partículas de carga positiva. Então, esperava-se que todas as partículas passassem sem desvio, né, considerável. Por quê? Porque como a carga positiva estaria uniformemente distribuída no átomo de Thomson, essas cargas positivas passariam sem sofrer grandes desvios, mas não foi bem isso que aconteceu. Mas vamos ver como é que foi a história. Com o objetivo de verificar se a massa gelatinosa positiva citada no modelo atômico de Thomson era ou não maciça, Rutherford bombardeou uma fina lâmina de ouro de espessura 0,0001 centímetro com partículas alfa de carga elétrica positiva. Então, uma fotozinha do Rutherford. A origem das partículas alfa era uma amostra de material radioativo contendo polônio, né? Que ela se encontrava em uma caixa feita de chumbo, né? Que continha um orifício que permitia a saída de partículas alfa somente orientadas para a lâmina de ouro. Então tá aqui, ó. Então, aqui está a caixa contendo material contendo polônio, as partículas alfa, né? O direcionamento do feixe, a lâmina de ouro, né? E em volta aqui a gente tinha, como ele próprio descreve aqui, a lâmina de ouro, alvo das partículas alfa, se encontrava cercada por um anteparo revestido de sulfeto de zinco, né? Então, esse sulfeto de zinco que revestia esse anteparo aqui, cintilava quando uma partícula alfa batia nele, apontando o local da colisão, permitindo assim conhecer a trajetória da partícula, né? Baseado nos resultados apresentados no experimento de Rutherford, o Rutherford pôde tirar as seguintes conclusões. Houve 3 tipos de comportamento das partículas. A maior parte das partículas atravessou a lâmina de ouro como se ela não existisse. A maior parte do átomo é praticamente vazia, abrigando somente os elétrons, partículas sem poder de desviar as partículas alfa. Então, essa é a primeira conclusão. O átomo tem muito espaço vazio. Como é que ele concluiu isso? Muita partícula passou, a grande maioria, na realidade, sem sofrer desvio, essas partículas aqui, ó. Tá vendo? Aí, uma em cada 20 mil partículas alfa não atravessavam a lâmina e retornavam em sentido contrário. Deve haver no átomo uma região muito pequena e positiva que repele as partículas alfa que se aproximam dela. Então, tá mais ou menos aqui, ó, demonstrado. Tá vendo essa partícula aqui que voltou? Quando a partícula, essa aqui também voltou. Quando a partícula ela está numa rota de colisão direta com o que ele chamaria de núcleo, que seria o lugar do átomo que é muito pequeno,
muito restrito, mas que concentra toda a carga positiva, ocorreria uma repulsão que mandaria a partícula de volta, né? Então, e um terceiro comportamento, que seria umas poucas partículas alfa, sofrem desvio ao atravessar a lâmina. Uma região muito pequena e fortemente positiva desvia as partículas que não se aproximam dela o suficiente para sofrer repulsão para fazê-la retornar, né? Então são essas aqui, ó. Quando essa partícula vai passar de raspão pelo núcleo, sofre uma repulsão, mas que não é suficiente para fazê-la voltar. Então o que que acontece? A partícula passa com desvio. Aqui a gente tem, ó, o que seriam os resultados esperados em cima, né? Se o átomo fosse realmente como era o átomo de Thomson, todas as partículas passando sem sofrer desvio, e o que aconteceu logo abaixo, né, com o átomo de Rutherford. A grande parte das partículas atravessando sem sofrer desvio, como se o átomo fosse totalmente vazio, e umas poucas retornando ou passando com desvio, demonstrando que deve existir no átomo uma porção positiva muito, 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 muito reduzida, muito pequena. Rutherford propõe um modelo planetário para o átomo, uma diminuta região carregada positivamente no centro, que ele chamou de núcleo, e uma vasta e essencialmente vazia, acomodando as cargas negativas ou elétrons, né? De acordo com seus cálculos, a eletrosfera seria de 10.000 a 100.000 vezes maior que o núcleo. E aí fica esse modelo planetário, né? Que lembra um pouco os planetas girando ao redor do Sol no espaço vazio, né? Rutherford, em seus estudos, não se preocupou com a organização dos elétrons na eletrosfera. Esta será o foco dos esforços desenvolvidos por Bohr na proposição do próximo modelo atômico, né?